Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, estou aqui novamente para nós gravarmos mais duas videoaulas sobre os produtos notáveis. Nas últimas 8 videoaulas, nós tratamos dos 4 primeiros produtos notáveis que nós estamos tratando nessa série, que é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos, e nestas duas últimas videoaulas nós trataremos sobre o cubo da diferença de dois termos. Para cada tema eu fiz 2 videoaulas, uma tratando sobre a demonstração, tanto geométrica quanto algébrica, do produto notável, e numa segunda videoaula sobre exercícios, ok? Então vocês acompanhem lá que tem tudo bem explicadinho, tá joia? Então nessas duas últimas videoaulas nós trataremos sobre o cubo da diferença de dois termos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então eu vou partir da terceira maneira, que eu considero que é a terceira maneira, que é a regra prática, Então, o que diz a regra prática do produto notável, cubo da diferença de dois termos? O cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Uau! Você pode estar pensando assim, nossa professor, como que eu vou decorar essa fórmula maluca aí, Eu costumo dizer que a prática é que aperfeiçoa a obra, Então, quanto mais você praticar, quanto mais exercícios vocês fizerem, vocês vão ficar mais craque no assunto. Então, a prática é que leva à perfeição. Você tem que praticar bastante exercício para poder ficar craque no produto notável. Ou como em qualquer outro assunto. Tem que estudar bastante e fazer bastante exercícios, Então, vamos lá. Então, considere que eu tenho aqui o cubo de A menos B, ou seja, A menos B ao cubo. Então, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, o cubo do primeiro, A ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Parece difícil, mas não é, pessoal, é prática. Eu vou colocar aqui, para vocês compararem, o que aconteceu com o cubo, qual a mudança que aconteceu do cubo da soma para o cubo da diferença. Observe que é quase tudo igual, só mudaram duas coisas. Este sinal, onde no cubo da soma era tudo mais, todos os sinais eram positivos, e no cubo da diferença, este sinal mudou para menos e este sinal mudou para menos. Então, houveram duas mudanças. Este segundo sinal, porque o primeiro aqui é mais, aqui era mais, ficou menos, e o último sinal era mais, ficou menos. Então, no cubo da soma, eram os 4 sinais positivos. Mais, e no cubo da diferença, é mais, menos, mais e menos. Certo? Mudou o segundo e o último sinal. Tá bom? Então, depois de apresentar a regra prática, eu vou apresentar para vocês como que a gente pode entender o produto notável cubo da diferença de dois termos partindo da regra da potenciação, certo? Então, da regra da potenciação. Tudo que eu elevo ao cubo é porque eu faço ele vezes ele mesmo 3 vezes. Então, A menos B elevado ao cubo é A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Ok? Então, observe. Eu tenho A menos B 3 vezes multiplicado por ele mesmo. Quando não aparece o expoente aqui, significa que é 1. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou agrupar primeiramente esse produto aqui dos dois parênteses. Então, A menos B vezes A menos B. A base é igual, então eu posso conservar A menos B. Como eu estou multiplicando potências de mesma base, eu posso conservar a base, A menos B, e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Ok? Olha lá, o que é isso aqui? É o quadrado da diferença de dois termos, que nós apresentamos para vocês
na terceira videoaula, tá? Quadrado da diferença de dois termos. Então, como que eu resolvo isso aqui? O A é o primeiro termo, o B é o segundo termo, pela regrinha prática. Quadrado do primeiro, menos, tomo 2 aqui na frente, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, certo? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar isso aqui por esse outro A menos B. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a distributiva. Então, vamos lá? Então, ó, lembrando que aqui o expoente, quando não aparece, vale 1. Ok? Então, A ao quadrado vezes A, eu conservo A e somos expoentes. 2 mais 1, 3. A ao quadrado vezes menos B, mais vezes menos menos, dá A ao quadrado vezes B, certo? Depois, menos 2AB vezes A. Então, vai dar menos vezes mais dá menos, 2A elevado ao quadrado, porque eu conservo A e somos expoentes, vezes B, ok? Depois, menos 2AB vezes menos B. Menos vezes menos dá mais, 2A, B vezes B, conservo B, somos expoentes, ok? Depois eu vou fazer isso aqui, ó, B ao quadrado vezes A, dá A, B ao quadrado. E para finalizar, mais B ao quadrado vezes menos B. Mais vezes menos dá menos, e B ao quadrado vezes B, eu conservo o B e somo os expoentes, B ao cubo. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que têm a mesma parte literal. Então, o A ao cubo já está aqui sozinho, não tem com quem somar, tá? Depois, observe, aqui eu tenho menos 1 ao quadrado B, menos 2 ao quadrado B. Como eles têm a mesma parte literal, o A ao quadrado e o B elevado a 1, eu posso somar esses dois termos. Menos 1 ao quadrado B, menos 2 ao quadrado B, dá menos 3A ao quadrado B. Posso somar esses dois termos aqui, ó, 2AB ao quadrado mais 1B ao quadrado, que vai dar mais 3AB ao quadrado, certo? E depois, para finalizar, este menos B ao cubo, aqui, ó. Então, ó, eu tenho a minha formulinha do produto notável cubo da diferença de dois termos, ok? Que é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, ok? Então, só para que vocês comparem, ó, a regrinha deu a mesma coisa. Eu mostro isso por quê? Porque vocês têm duas opções na hora de resolver o exercício. Se você não lembrar a fórmula, você pode fazer pela distributiva, lembrando da regrinha da potenciação, que tudo que você eleva ao cubo, você multiplica por ele mesmo 3 vezes, ok? E para nós finalizarmos então, eu vou demonstrar para vocês a demonstração geométrica, ok? O que vem a ser a demonstração geométrica? Vamos entender geometricamente o que ocorre com a diferença, com o cubo da diferença de dois termos. Então eu tenho lá, ó, tá? Então eu tenho nesta figura aqui, eu tenho um quadrado de lado A mais B, tá bom? Então o quadrado é uma figura geométrica plana que tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos internos retos, ou seja, 90 graus, tá bom? Então, esse quadrado tem medidas A mais B e A mais B, A mais B e A mais B, os quatro lados iguais, certo? Como que eu faço para determinar a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, certo? Muito bem. Observe que a partir desse quadrado eu formei um cubo, tá? Que é esse cubo aqui. Todas as faces do cubo são iguais a esse quadrado. O que é um cubo? É uma figura geométrica espacial que tem as 6 faces laterais quadradas iguais, ok? Com mesma medida. Então, este cubo que está na folha, eu fiz aqui para mostrar para vocês no espaço. Então, o cubo é uma figura geométrica espacial. O quadrado é uma figura geométrica plana, porque está no plano. Só tem duas dimensões, altura
e largura, ou altura e base, tá? E aqui o cubo tem 3 dimensões. Ele tem base, ele tem largura, tem altura e tem profundidade. Então, quando eu falo em figura geométrica espacial, eu tenho que pensar em volume também, né? Em capacidade, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, a representação geométrica. Então, olha aqui, primeiramente eu tenho esse quadradão maior aqui que está em verde. Então, como as 6 faces são iguais, eu formei um cubo verde, ó, que eu colei, né? Na verdade, esse cubo tava todas essas figuras separadas. Se vocês assistirem as minhas últimas videoaulas, vocês vão ver que esse cubo, os prismas estavam separados. Eu colei para poder manuseá-lo agora. Então, como que eu faço para calcular o volume deste cubo em verde? Que eu sei que a medida vale A. Olha lá. A vezes A vezes A. Ou seja, a medida da aresta elevada ao cubo. Por isso que quando eu elevo um número ao terceiro expoente, eu digo que eu estou elevando esse número ao cubo. Porque eu estou calculando o volume de um cubo, de medida A de aresta, ok? Então, A vezes A vezes A. O que é uma aresta? A aresta é o ponto de encontro entre duas faces, tá? Então, ó, esta aresta é o encontro dessas faces, esta aresta é o encontro dessas faces, então toda aresta é o encontro, ou é a intersecção entre duas faces, ok? Muito bem, então o cubo desse, esse cubo verde, ficou A ao cubo, tá aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3A ao quadrado B, o que vem a ser o A ao quadrado B? Observe esta figurazinha aqui, ó, esse sólido geométrico que é um prisma. Se eu deitar ele, eu tenho um prisma com a base quadrada, tá? Igual aqui, que a base desse prisma é A vezes A, que é A ao quadrado, e a sua altura aqui seria o quê? Seria a medida B. Então, esse prisma é A vezes B. Só que eu tenho 3 prismas desses colados aqui. Eu tenho esse prisma, tenho este prisma e tenho este outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então eu vou tirar esses 3 sólidos geométricos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar outros 3 sólidos geométricos, que são esses aqui, ó. Que é um sólido geométrico cuja base é quadrada, que é o quadradinho B aqui, ó. E esta altura aqui, que é a altura A, tá? Como que eu faço para calcular o volume desse prisma? A área da base, quadrada, B vezes a altura, que é A. Então, eu tenho uma figura dessa, outra figura dessa e aqui outra figura dessa. Então, eu vou somar essas 3 figuras. Então, mais 3A, que é a base, né, que é a altura, vezes B ao quadrado, que é a base. Então, vou somar. E vou tirar, para finalizar, o cubinho amarelo, que tem a aresta B, menos B ao cubo, que é o volume do cubo. Então, quem que sobra? Sobra o cubo em verde, tá? E sobra os prismas pequenininhos aqui, ó. Esses prismas que estão de base B, base amarela, tá? E altura azul, aqui, ó. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. E na última videoaula serão apresentados exercícios de aplicação. Até a próxima e muito rock and roll. Yeah!